Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para apresentar mais um e-book, um livro eletrônico sobre manejo de pastagem, formação de pastagens e manejo de pastagens. Sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista e esse é o canal Portal da Pecuária. Tem por função, por objetivo, formar o produtor rural, promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Então, como eu tenho certeza que no final dessa apresentação você vai querer esse e-book, já vou mostrar para você como adquirir esse e-book. Só lembrando que são 620 páginas. Esse e-book ele vem no formato PDF, ok? É um e-book muito barato, preço muito acessível, valor de R$50, tá? Então, eu tenho certeza que no final dessa apresentação você vai querer esse e-book para você se informar melhor, para você aprender mais sobre manejo de pastagem, para você aprender mais sobre formação de pastagem, como formar uma boa pastagem. Tem passo a passo para você aqui. Valor de R$50 eu mando em PDF para você, você vai ler em casa isso aqui. Você vai abrir no seu computador, no seu tablet, celular. Como é que eu faço? Não, eu quero esse e-book. Mano, eu tenho certeza que você vai querer. Manda um e-mail para mim, porque esse e-book resolve o seu problema. Tá? Você vai mandar esse e-mail para mim, falando, eu quero o e-book sobre formação, manejo e recuperação de pastagens. Tá? Eu vou mandar minha conta, você vai depositar esse valor e eu mando o e-book para você. Lembrando que a nossa missão é levar informação de qualidade ao produtor rural e contribuir assim com o desenvolvimento da pecuária. E produtor informado é produtor que ganha dinheiro, ok? Então vamos lá ao e-book. Então você já sabe como comprar o e-book, né? Só mandar o e-mail para mim. Então, qual o conteúdo desse e-book? Falando sobre a parte de formação de pastagens, como formar uma pastagem, tá? Falando sobre os princípios do manejo de pastagens, manejo de pastagens em gado de corte e gado de leite, pastejo contínuo em gado de corte, pastejo rotacionado em gado de corte e recuperação de pastagens degradadas, ok? O conteúdo é esse. Toda a parte de formação de pastagens, os princípios do manejo de pastagem, manejo de pastagem em gado de corte e leite, pastejo contínuo em gado de corte, pastejo rotacionado em gado de corte e recuperação de pastagens degradadas. Então aqui eu começo falando sobre o uso de pastagens no Brasil, tá? Começo falando sobre a parte de formação de pastagens, como fazer uma amostra de solo, como coletar uma amostra de solo, por que você deve coletar uma amostra de solo, tá? A amostra de solo deve ser representativa, explicando como coletar, como fazer a amostra de solo, como coletar no campo, a profundidade que você vai coletar, né? A ficha de análise de solo, como você mandar uma análise de solo, como você preencher uma ficha para mandar essa análise de solo para um laboratório, escolha da espécie forrageira, como escolher uma espécie forrageira, né? As principais escolhas da espécie forrageira, os principais critérios para você escolher sua espécie forrageira, como fazer o preparo do solo, vários tipos de preparo de solo, por que fazer o preparo do solo, como fazer o preparo do solo, os passos para fazer um preparo de solo, tá? Então aqui nós temos aqui o objetivo da aração, da gradagem, como fazer esse preparo do solo de forma adequada, as opções, tá? O seu preparo de solo ideal, como fazer isso de forma adequada. Depois falamos um pouquinho correção de solo e calagem, só superficial, porque eu tenho um e-book específico sobre calagem e adubação de pastagens. Então aqui uma parte superficial, falando importância e como fazer, tá? Não tem os cálculos, como distribuir o calcário, tá? Falando um pouquinho sobre adubação de pastagem também na formação, vai de forma superficial, porque eu tenho um e-book só sobre calagem e adubação ilustrado também, que eu vou colocar em breve para vocês, tá? A parte de semeadura, como você plantar, né? Como você adquirir sementes de firmas idôneas, os cálculos para aquisição de sementes, valor cultural, como fazer os cálculos todinhos, armazenamento de sementes, a profundidade de plantio, método de semeadura, os métodos que são utilizados aí para semeadura, tá? Como fazer o plantio de forma adequada, plantadeiras, explicando tudo aqui. Os cálculos, exemplo de cálculo de quantos quilos de semente você vai colocar por hectare, o controle de plantas daninhas, ok? O manejo de formação de pastagens, como fazer o manejo, tudo de forma simples, tudo de forma tranquila para você, tá?
É um manejo de informação. Escolha aqui um anexo, escolha de espécies forrageiras, qual espécie forrageira que você vai escolher, ok? Depois começamos sobre fundamentos do manejo de pastagens. Tem uma outra parte, explicando os principais conceitos de manejo de pastagem, né? Quais são os fatores que interferem nesse manejo de pastagem, luz, fotossíntese, tá? É uma parte mais para você entender como que os fatores interferem no manejo de pastagem, temperatura, luz, como isso interfere, água, precipitação pluviométrica, como isso vai interferir no manejo de pastagens, fatores edáficos, solos, como o solo interfere no manejo de pastagens, como é que ocorre a rebrota de gramíneas forrageiras, tá? Como é que é o princípio de rebrota, para você entender, para você poder manejar seu pasto de forma adequada, ok? Então, material para você ler, para você aprender um pouquinho mais de pastagem, tá? Um material simples, não tem o texto muito carregado, você pode ler no seu próprio computador, tá? Explicando alguns termos técnicos, mas tudo de forma simples, explicando o manejo de pastagem, explicando como ocorre o manejo de pastagem, como você maneja. Tem alguns gráficos aqui, mas é coisa pouca. Os pontos de crescimento, explicando tudo sobre o manejo de pastagem, período de ocupação, o que é período de ocupação, né? Então, explicando o período de descanso, o que é período de descanso, resíduo pós-pastejo, então os principais conceitos, altura de saída, altura de entrada, então explicando aí os principais fatores para você manejar a pastagem. Aqui é a altura de entrada, a altura de saída, as principais espécies forrageiras, tá? Então nós temos aqui esse material para você, tá? Tem aqui apêndice para leitura complementar, explicando um pouquinho mais sobre algumas coisas, ok? Substância de reserva da planta. Então é um material para você ler. Essa parte aqui é uma parte mais explicando como é que ocorre o manejo, como os fatores interferem no manejo de pastagem, como a luz, temperatura, umidade, como é que são os pontos de crescimento, então, explicando como é que ocorre isso aqui, tá? Aí já vem a parte mais específica, que é o manejo de pastagem para gado de corte. Então, conceito sobre manejo de pastagem, oferta de forragem, o que é a oferta de forragem, pressão de pastejo, superpastejo, subpastejo, tá? Explicando essa parte, as consequências do superpastejo, do subpastejo, né? O que é um pastejo ótimo. Então, tudo isso, né? Explicando aqui as consequências do subpastejo e do subpastejo, tá? Aqui explicando mais uma vez crescimento e rebrota de gramíneas tropicais, como é que ocorre o crescimento das gramíneas tropicais, a rebrota de gramíneas tropicais, crescimento de gramíneas tropicais, ok? Esse período reprodutivo de gramíneas, crescimento e valor nutricional. E aí vem a parte mais específica ainda, que é manejo de pastagem para gado de corte, pastejo contínuo. Então explicando como manejar pastejo, como de forma prática, como você vai manejar os animais sob pastejo contínuo, que é uma parte mais prática, tá? E aqui eu te mostro o pastejo alternado em gado de corte, como fazer o pastejo alternado, e o pastejo rotacionado em gado de corte. E como fazer um pastejo rotacionado em gado de corte, mostrando a altura de entrada, altura de saída, período de descanso, período de ocupação, como começar, as vantagens do pastejo rotacionado, né? O número de piquetes que tem que ter para as diferentes espécies forrageiras. Então, explicando isso aí, né? Como deve ser os módulos, como deve ser o tamanho de piquete, tá? Explicando de forma prática isso aí, o formato do piquete, formato de porteira, cerca, né? A sua área de lazer, explicando toda essa parte, bebedouros, avaliação de fezes. Então explicando essa parte de manejo de pastagem aqui, certo? Período de descanso, manejo pela altura e assim vai. Aqui mostrando um pouquinho sobre os gramas, uma parte aqui de informação. E aqui o último módulo, que fala sobre recuperação de pastagens degradadas. O que é uma pastagem degradada, quais são as causas, os processos para degradação de pastagem, as pastagens degradadas, tá? Como avaliar uma pastagem degradada, quais são as causas que causam essa degradação de pastagens, tá? Explicando aqui os estágios que se encontram na pastagem degradada e como você recuperar uma pastagem degradada, tá? Então, avaliação do estágio de pastagem degradada,
ok? Para braquiárias. Aqui explicando como recuperar uma espécie degradada, recuperação de pastagens, explicando aqui recuperações diretas, os custos, estratégias de recuperação, os passos para recuperar a pastagem, ok? Como começar a recuperar a pastagem, como evitar que esse pasto degrade, tá? Mostrando toda essa parte de recuperação de pastagens. Consideração final. No final aqui esse e-book no valor de R$50, eu achei um formato mais interessante, porque é um e-book ilustrado e ele passa a informação de forma mais simples, né? Então estamos aqui disponibilizando esse e-book. Se você tiver, eu tenho certeza que você vai ter interesse. Tenho certeza que você vai ter interesse. Então, o meu e-mail de contato está aqui, o e-book por R$50. As informações são essas, viu, pessoal? O e-book está todo aqui, ó. Ele vem nesse formato aqui, é desse jeito. Ele vai desse jeito para você, ok? Desse jeitinho que está aqui, ele vai para você. Então é esse formato aqui. Você vai estar comprando isso aqui, ok? Tenho certeza que é um novo método para você aprender, para você estudar, ok? É um novo método para você estudar, que é a formação de pastagens, o e-book, livro eletrônico. Então você vai ler em casa, ler no seu computador, na sua fazenda. Eu começo falando sobre formação de pastagens, princípio de manejo de pastagem. Então o e-book está aqui, ok? Então, um abraço, sucesso sempre. Lembrando que o nosso objetivo é levar informação ao produtor rural, informação de qualidade ao produtor rural, tá? E assim promover o desenvolvimento da pecuária nacional. Um abraço e sucesso sempre!